7. Só alguns versículos, diz assim: Não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Esse salmo aqui, pedaço que nós acabamos de ler do Salmo 37, ele está falando de vida, né? E a nossa vida, ela é uma vida social, né? Você se isolar, se esconder, isso não é vida, né? Isso é claustro, outra coisa, menos vida, né? Então, na nossa relação social, no nosso dia a dia com as pessoas, nós nos relacionamos e vemos todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. Gente que prospera, gente que tropeça, gente que se engrandece, gente que cai, gente que vive alegremente, gente que vive tristemente, e assim por diante. E a nossa sociedade, ela tem se tornado uma sociedade cada vez mais materialista, a ponto de que os valores estão sendo mudados e as coisas têm tido mais importância do que as pessoas. Não é? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falando justamente isso. A pessoa fala: isso não é lugar de ser chique, de ir bem vestido. Aí eu disse: olha, a gente realmente não se importa com o lugar. O importante são as pessoas que vão estar lá no lugar, né? Mas infelizmente tem acontecido isso. O lugar passa a ter mais importância do que as pessoas que estão naquele lugar, porque a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais materialista, e nós estamos deixando de nos importarmos com as pessoas, com a importância que as pessoas têm para nós, para nos importarmos com as coisas, com os objetos, com os lugares. E nessa vida relacional, parece que esse salmista já estava adivinhando o futuro, não é? Ele vivia numa sociedade que tinha a religião como ponto de partida de tudo, mas ele fala como se não fosse, não é? E ele está dizendo aqui que quando a gente vive e se relaciona, a gente vê pessoas prosperando de todas as formas, de todas as maneiras. Ele diz: olha, não te irrite por causa dessas pessoas, porque às vezes a gente fica irritado mesmo. Às vezes a gente repara que tem alguém que trabalha duro e não é valorizado na sociedade, e outros que são corruptos, que se engrandecem através dos bens dos outros e são bem valorizados na sociedade. Pessoas que estão se dando bem de várias formas, de várias maneiras, que não são maneiras boas, não são maneiras corretas, não são maneiras que Deus aprova, ou que agradam a Deus. Ele está dizendo: não observe essas pessoas, não tenha inveja dessas pessoas, não te irrites por causa dessas pessoas, de amigos, de companheiros que às vezes prosperam de uma forma errada, por um caminho errado. Ele está dizendo: não preste atenção a isso, não dê valor a isso, não dê importância a esse tipo de gente, a esse tipo de pessoas, porque o fim dessas pessoas é ruim. Eles passam como todo mundo passa, e tudo que eles são vai definhar, e eles murcharão como murcha uma erva verde. Ele está dizendo agora, o que a gente deve observar?
O que a gente deve ter em mente, ter no coração? Ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor. Confia em Deus e faz o bem. Pratica o bem. O bem não pode ser uma teoria para nós. Tem que ser uma questão de prática, de atitude, de vida. Eu sempre tenho falado para a minha igreja que as atitudes são mais importantes do que as palavras. Às vezes nós podemos dizer aqui palavras muito bonitas, mas ter atitudes que não correspondem com aquelas palavras. As atitudes são mais importantes do que as palavras. Então, ele está dizendo para nós agora, o que você deve fazer na sua vida? Confia no Senhor. Confia em Deus. Tem gente que confia no dinheiro. Tem gente que confia na casa, na tranca, na fechadura, no cadeado. Tem gente que confia no alarme. Tem gente que confia nas pessoas, no patrão, no empregado, no pai, na mãe, no marido, na esposa. Mas ele está dizendo, olha, o caminho certo é confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia em Deus. Ele diz, a vida na terra, não tem toda essa nossa sociedade, mas alimenta-te da verdade. Primeiro ele diz para você fazer o bem, e agora ele diz para você andar com a verdade. Alimenta-te da verdade, que a verdade seja como comida para você, algo que você não passa sem. Nem aqueles que fazem regime passam sem comida. Então nós precisamos do alimento. Então ele diz, assim como você precisa do alimento, alimenta-te da verdade, anda com a verdade, pratica a verdade, fala a verdade, faça o que é verdade. Ele diz uma outra coisa importante em relação a Deus. Ele diz para a gente confiar no Senhor. Ele diz agora, agrada-te do Senhor. Se agradar do Senhor, que eu preciso me agradar de Deus, ter satisfação em Deus, ter alegria em Deus, ter prazer em Deus, conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus, ter vida com Deus. Porque para muitas pessoas, Deus é um ser distante, que elas recorrem a Ele nas horas de dificuldade, de problemas, etc. Você diz, agrada-te do Senhor. Nós sabemos o que é isso. Quando o rapaz vai escolher uma moça para casar, ele escolhe aquela que o agradou. Não é? Uma moça escolhe um rapaz para se casar, ela faz exatamente isso. Ela escolhe aquele que o agradou. E o agrado começa pela aparência, mas ele tem que continuar pelas qualidades da pessoa. Porque se ele não continuar pelas qualidades, a beleza passa e aí se estraga o relacionamento. Então, da mesma forma, nós precisamos nos agradar de Deus, que tem beleza de caráter, que Deus tem beleza em todos os seus atributos de bondade, de amor, de justiça, de compaixão. Deus é belo em todos os seus aspectos. E a palavra diz, agrada-te do Senhor. E Ele